Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Lilian, eu sou gerente de Relações Humanas aqui na TOTUS e cuido da parte de Employee Experience. E eu tô aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre cultura e Employer Branding e o quanto isso pode ser um diferencial competitivo para o negócio. Então, para a gente conversar um pouco sobre esses dois quesitos, eu vou trazer um pouquinho dos conceitos, né? O que difere eles e o que torna eles tão complementares. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de cultura, a gente está falando do que essa empresa é. Ou seja, quando você pergunta para um colega, um amigo, um familiar, como é trabalhar na empresa em que ele trabalha, ele vai te responder muito sobre a cultura desse lugar. Então, ele vai te responder sobre as relações, sobre como são esses espaços, sobre o quanto ele pode ser quem ele é, sobre como são tomadas as decisões, sobre como é a meritocracia ou o ciclo de performance desse lugar, e tudo isso diz muito sobre a cultura dessa empresa, né? Sobre a história que essa empresa tem, sobre os seus símbolos, sobre os seus rituais. Então, a gente está falando muito do jeito de ser da companhia. Eu sei que isso é um pouco batido, né? A gente já fala de cultura há um tempo no mercado e na área de recursos humanos, mas de verdade a cultura é aquilo que a empresa respira no seu dia a dia. Quando a gente fala de Employer Branding, né, e a gente vai falar mais especificamente sobre EVP, que é o Employer Value Proposition, a gente está falando sobre o diferencial dessa empresa, sobre o relacionamento dela com o mercado, sobre como ela se posiciona. Ou seja, o Employer Branding é como a empresa é reconhecida lá fora ou como ela gostaria de ser. Então, a gente está falando sobre a forma como ela divulga, sobre como ela se comunica com o mercado, com que ela se relaciona, com os profissionais principalmente, e é uma estratégia muito utilizada ali para atração de talentos. Então, como eu trouxe no início, elas são diferentes, né? Os conceitos de cultura e de employer branding são diferentes, mas eles estão muito alinhados, porque a gente precisa ser coerente no que a empresa é e como ela quer ser reconhecida. Porque quando eu atraio um talento, depois eu preciso provar para ele que tudo que foi dito nessa jornada, enquanto ele era candidato da empresa, é uma verdade também vivenciada nessa cultura. Então, a gente está falando um pouquinho sobre esses dois. E por que é tão importante a gente falar de cultura, né? Então, cultura ela já foi um tema muito soft no passado, né? Um tema de recursos humanos, ganhou um espaço gigantesco nas empresas e na estratégia do negócio, porque a gente entendeu uma coisa muito importante: cultura, ela não é algo apartado do negócio, a cultura é o negócio. Então, no momento que você abre um CNPJ, a cultura já existe. A cultura é o que esse dono acredita, o porquê dele estar abrindo esse negócio, qual é a dor que ele está querendo resolver, como ele vai resolver isso, né? Como ele se comporta nesse sentido. E a cultura, ela diz muito do sucesso de estratégia desse negócio. E aí, para falar um pouco sobre isso, eu trouxe alguns dados bacanas para a gente explorar, né, que diz que culturas fortes, ou seja, culturas baseadas em valores compartilhados entre todos que fazem parte desse negócio, elas tornam a empresa mais rentável, né? Então as ações dessa empresa elas crescem 12 vezes mais rápido do que empresas que não têm uma cultura forte estabelecida. As empresas com uma cultura forte estabelecida crescem 4 vezes mais do que empresas que não olham para isso e geram 7 vezes mais emprego. Então, esse é um estudo feito no mercado que chama Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial. Então, quem quiser dar uma olhadinha, né, é um estudo feito durante 11 anos com empresas que mostraram essas diferenças entre culturas fortes, ou seja, culturas compartilhadas, e as culturas não compartilhadas e não gerenciadas. E quando a gente não escolhe gerenciar a cultura, como eu trouxe, a cultura ela já está presente, independente da gente fazer essa escolha consciente ou não, ela existe, ela permeia o negócio. E quando a gente não faz isso de forma consciente, a gente tem uma série de custos que ficam ocultos, né? Porque a cultura ela pode estar acontecendo de uma forma que prejudica o negócio, que não faz o negócio ser alavancado. Então, geralmente, eu vou ter de 28% a 58% mais de turnover do que em culturas não gerenciadas, de retrabalho, de estresse, de burnout, porque eu não estou sendo coerente, eu não estou sendo transparente na minha comunicação com os meus talentos. Então, essa é a principal importância ali da gente falar de cultura e da gente gerenciar a cultura. E como é que eu faço para fortalecer, então, a cultura de uma organização, tornando essa cultura gerenciável? E aí a gente vai falar um pouco sobre como a gente torna a cultura gerenciável.
Eu gosto muito de uma frase da Caroline Taylor, que ela diz que a cultura a gente constrói pela forma como a gente opera todos os dias, né? Cultura é hábito, né? Então, se a gente pensar em cultura, a gente está falando daquilo que a gente faz e pratica todos os dias. Se a gente está em casa, a gente escova os dentes todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. A gente almoça todos os dias, a gente lava as mãos todos os dias, a gente toma banho todos os dias. Então, tudo isso reforçam uma prática, um hábito e formam a nossa cultura. E a mesma coisa acontece nas empresas. Então, a cultura é aquilo que se repete de forma orgânica na organização, né? Orgânica ou gerenciável, mas que faz com que aquela cultura seja estabelecida. E aí, como é que eu torno essa cultura gerenciável, né? Então, gerenciar a cultura é gerenciar as mensagens que são transmitidas e encorajadas ao longo do tempo. Essa é uma frase do Walking the Talk, né, do livro que a Caroline Taylor escreveu e que é uma grande bíblia aí para a gente falar de cultura nas empresas. E eu gosto muito da Walking the Talk porque ela é bastante pragmática, né? Então, ela tem uma metodologia estabelecida e é fácil da gente visualizar e conseguir gerenciar quando a gente pensa nos pilares que eles trazem. E quando a gente fala dessas mensagens que são reforçadas, que são encorajadas ao longo do tempo, a gente está falando muito mais das mensagens não verbais do que das verbais. A comunicação, ela é fenomenal e ela é super importante para a gente gerenciar a cultura, mas não pode ser só ela, né? Não pode ser só aquilo que eu digo. Por isso a gente fala de walk the talk, né? Então é aquilo que eu digo e que eu pratico. Para isso, a gente fala de 3 coisas. A gente fala de comportamentos, de símbolos e sistemas. Quando eu falo de comportamento, eu estou dizendo daquele comportamento que é encorajado, ou seja, que é exemplo para os demais. E geralmente eu estou vinculando muito isso com a liderança. As pessoas se espelham muito na liderança para entender o que é reconhecido, o que é valorizado dentro dessa organização. Então, o cuidado com a liderança é muito importante, né? Para a gente falar de cultura e para a gente reforçar a cultura nas organizações. Então, é aquilo que eu considero exemplo, é como a gente se relaciona, pelo que as pessoas são promovidas ou pelo que as pessoas são demitidas em uma organização, o quanto isso é alinhado com os valores da organização, com aquilo que eu coloco para fora, né, com aquilo que eu digo que é uma verdade dentro da organização e o quanto eu ajo de acordo com eles. Quando a gente fala de sistemas, a gente está falando muito de processos e sistemas que fazem parte do dia a dia da organização. Então, eu estou falando de como é feito o orçamento dessa empresa, como são os ciclos de performance, né? O que é valorizado. Eu sou valorizado por bater meta, eu sou valorizado por me comportar de uma determinada maneira, são as duas coisas. O que acontece comigo se de alguma forma eu me desalinhar destes valores ou deixar de bater meta é algo importante, não é nessa organização, e tudo isso é declarado e precisa estar na prática, no nosso dia a dia. Né? Então, os sistemas de desempenho, de reconhecimento, os processos todos de gestão de pessoas, desde atração, seleção, promoção, desenvolvimento, demissão, tudo isso diz muito sobre a cultura de uma organização. O momento que a gente vivenciou recentemente e ainda está vivenciando, né, esse momento de pandemia, ele diz muito sobre a cultura da empresa. Então, a gente viu que culturas fortes, né, empresas que têm uma cultura forte, elas se adaptaram e conseguiram fazer essa gestão da mudança muito rápido diante da pandemia, e aquelas que de alguma forma não tiveram mais dificuldades, mais desafios, porque realmente você ter uma cultura, né, que vai estar remota, ela traz mais desafios do que aquilo que você tem todo mundo ali no 100% presencial. Então, isso também trouxe desafios importantes, e as culturas, elas permearam e favoreceram ou não este momento das organizações, essas respostas diante das crises. E para fechar, então a gente falou de comportamentos e sistemas, a gente tem também os símbolos. O símbolo passa por momentos importantes, então o símbolo ele passa não só por aquilo que é físico, então como são os nossos escritórios, como são as salas, como são os estacionamentos, os espaços de convivência, as regras que a gente tem nesses espaços, né? Então a gente viu muito isso nos últimos tempos, muitas empresas dedicando ali para escritórios abertos, para espaços de convivência, para cores, para valores nas paredes, para além daquele quadro de missão, visão, valores, para deixar aquilo mais visual, mais gostoso, mas vai muito além disso, né? Então os símbolos vão além dessa questão física. A gente tem símbolos, por exemplo, na forma como a gente conduz reuniões, no tempo que a gente dedica, né? Então a gente viu aí muita estafa
em empresas em função de reuniões online, criando regras para isso, para deixar um pouco mais de tempo livre, para sexta-feiras shorts, para dias sem reunião, enfim, né? Então, uma série de símbolos sendo feitos. Aqui na TOTUS a gente tem o Reset Day, então você tem ali durante o seu semestre um dia que você pode escolher, né, qualquer dia que faça sentido, que você alinhe com o seu líder, que você vai escolher para seu descanso ou para dedicar para alguma coisa que você precise, né? Então, isso é um símbolo, né, de preocupação com a saúde mental dos nossos colaboradores, dos nossos TOTWers. Então, tudo aquilo que diz respeito a recursos escassos, tempo e dinheiro, basicamente, o quanto eu aloco de dinheiro em uma determinada coisa, o quanto eu dedico de tempo para uma determinada coisa, diz sobre o que a empresa valoriza. Então, isso são símbolos muito importantes, são mensagens muito poderosas de cultura. E aí, lógico, não posso deixar de falar um pouquinho da nossa cultura. A cultura somos TOTWers, né? Aqui na TOTUS a gente tem 3 atributos importantes que regem todo o nosso dia a dia dentro da TOTUS. Então a gente fala que na TOTUS a gente valoriza gente boa, que é boa gente. A gente também diz que tecnologia e conhecimento são o nosso DNA e que o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, esses são os nossos 3 atributos que a gente vivencia aqui dentro, né, que guiam as nossas tomadas de decisão e que norteiam muito do que a gente valoriza e reconhece nos nossos ciclos de meritocracia, tá? E aí, então, a gente falou um pouquinho de cultura, né, aquilo que é interno, aquilo que a empresa é, e a gente vai conversar agora um pouco sobre employer branding, que é basicamente a estratégia de marca empregadora. Então, quando a gente fala da estratégia de marca empregadora, a gente está falando, né, mais uma vez para a gente refrescar aí a memória sobre o que a empresa gostaria de ser reconhecida ou como ela é reconhecida hoje no mercado. E aí, quando a gente fala de employer branding, a gente está falando da nossa proposta de valor enquanto empresa, né, daquilo que é divulgado para fora e daquilo que a gente quer que também os nossos colaboradores valorizem e reconheçam dentro da organização. E a gente tem um estudo da Gartner que diz que um EVP, né, um Employer Value Proposition bem desenvolvido, ele pode gerar um aumento de 75% na competitividade das empresas e de 35% no engajamento dos colaboradores. Então, olha o quanto é importante a gente falar e gerenciar e ter uma estratégia de EVP. Quando a gente fala de EVP, de Employer Branding, esse é um termo que, na verdade, ele foi originado no marketing, né? Então é um termo emprestado do marketing para recursos humanos, e aí a gente faz aí um depara, né? Então, de consumidor para colaborador ou para candidato. Mas basicamente a gente está falando de 3 coisas: de awareness, né, de consciência sobre a marca, do quanto a gente lembra sobre a marca, do quanto, no caso da awareness para employer branding, do quanto as pessoas lembram desta marca enquanto uma marca boa de se trabalhar, né, um lugar desejável para se trabalhar. A gente está falando de consideração, e aí na consideração a gente está falando muito do EVP, do Employer Value Proposition, que são aqueles atributos que me levam a considerar esta empresa um excelente lugar para trabalhar, um lugar desejável para trabalhar, né, e que fazem eu tomar a decisão de me candidatar para uma posição nessa empresa, que no caso do marketing, né, seria a compra de um produto, e no caso do RH, a gente está falando do momento em que aquela pessoa toma a decisão de se candidatar, de querer ser um profissional dessa empresa que é desejada pelo seu EVP e que eu já construí, então, uma reputação, um awareness ali da marca. E aí a gente tem alguns dados também do porquê é importante a gente falar de EVP e de Employer Branding nas organizações. Então, a gente sabe que empresas com forte posicionamento de Employer Branding, elas tem 3,5 vezes mais aplicações por vaga, né? Então, quando a gente vai ali medir aplicações por vaga em LinkedIn, Glassdoor, Indeed e outros, a gente sabe que os candidatos que se aplicam, geralmente eles se aplicam 3,5 vezes mais para empresas com uma estratégia forte de employer branding. 75% das pessoas que estão buscando um emprego, elas pesquisam sobre a empresa antes de se candidatarem. Então, elas vão pesquisar ou em fontes, né, sociais, como LinkedIn, Glassdoor, que são fontes, né, que os candidatos acabam buscando porque são fáceis de a gente
ter referências da organização, ou então conversando com colaboradores atuais das empresas. Então, 75% a intenção, sim, diferenciar modelos de trabalho, né, que fizeram com que a gente revisitasse os modelos de trabalho. Hoje na TOTUS a gente tem 3 modelos de trabalho, a gente tem equipes trabalhando híbridas, equipes presenciais, equipes no 100% remoto, e isso também faz com que a gente precise falar de cultura e de como é que a cultura suporta e permeia tudo isso. Então, o tempo todo a gente olha para a cultura, ela não é estática, não dá para a gente descrever visão, missão, valores, dar um check e virar a página, porque a cultura acontece no dia a dia, e todos os dias a cultura está se transformando e a gente precisa estar olhando para ela. Então, o que a gente diz aqui, né, e para encerrar esse capítulo, EVP atrai, cultura fideliza. Então,
A estratégia de EVP é aquilo que vai fazer você querer trabalhar conosco, mas a cultura é que vai fazer você querer permanecer aqui dentro. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente faz aqui. Então, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. A mensagem foi curtinha, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a seguirem a TOTUS no LinkedIn, nas redes sociais, no Instagram, no Glassdoor. Então, deem uma olhada, confiram um pouquinho dessa estratégia da TOTUS por lá. Convido vocês a se candidatarem, a olharem o nosso banco de vagas. Então, a gente está no vagas.com, com 2 bancos bem bacanas. Então, a gente tem uma estratégia acontecendo também em diversidade. Temos o banco Elas na TOTUS, o banco Inclusão na TOTUS, que é voltado para PCDs. Então, convido vocês a nos seguirem, a olharem, conhecerem, compartilharem. Me encontrem no LinkedIn também, estou super à disposição para a gente trocar cada vez mais e crescer enquanto RH. Então, pessoal, super obrigada mais uma vez por esse convite. Deixa um beijo aí e vamos em frente.